Meu nome é Lucas Andrade, tenho 27 anos e sou estudante de arqueologia. Sempre fui fascinado por histórias antigas, mistérios e lugares esquecidos pelo tempo. Não sou do tipo que se impressiona fácil, e é exatamente isso que me levou a explorar cemitérios e outros lugares abandonados. No meu blog, eu costumo documentar essas aventuras, mas algumas histórias ficam guardadas só para mim, como a que vou contar agora. Naquela noite, meu objetivo era explorar um cemitério antigo, localizado em uma cidadezinha a cerca de 50 quilômetros de onde eu moro. O lugar era quase um mito urbano. Diziam que ninguém se atrevia a entrar ali, mesmo durante o dia, por causa de rumores sobre incidentes envolvendo ladrões de túmulos. Esse tipo de coisa só me deixava mais curioso. Para mim, essas histórias são geralmente exageradas. Mas naquela noite, aprendi que nem tudo precisa ser sobrenatural para ser assustador. Cheguei ao cemitério pouco antes da meia-noite. Era uma noite fria e a lua cheia iluminava parte do caminho. O portão estava enferrujado e rangia com o vento, como se estivesse avisando que eu não deveria entrar. Mas, como sempre, ignorei qualquer sinal de aviso. Armado com uma lanterna, minha câmera e um gravador, decidi começar minha exploração. Não imaginava que, em poucas horas, eu estaria correndo para salvar minha própria vida. Naquele momento, tudo parecia tranquilo, até demais. O silêncio era tão intenso que o som dos meus próprios passos parecia ecoar pelas lápides. Eu sabia que o cemitério era grande, mas a escuridão fazia o lugar parecer infinito, como um labirinto sem fim. O cheiro de terra molhada e flores murchas estava por toda parte. Era o tipo de atmosfera que eu adorava registrar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo inquietante que eu não conseguia identificar. Essa era apenas a introdução do que se tornaria uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. O cemitério, com suas sombras e silêncio mortal, logo me mostraria que há coisas neste mundo que, embora não sejam sobrenaturais, podem ser tão assustadoras quanto. Prepare-se para o inesperado, pensei comigo mesmo enquanto dava os primeiros passos para dentro do terreno escuro. E, naquela noite, foi exatamente isso que aconteceu. O cemitério era maior do que eu imaginava. As lápides estavam espalhadas de forma aparentemente aleatória, algumas tortas, outras quase totalmente cobertas pela vegetação. No canto esquerdo, avistei um grande mausoléu de pedra, desgastado pelo tempo, com o nome da família Ferraz gravado acima da entrada. Fiz uma nota mental de explorá-lo mais tarde. Era exatamente o tipo de detalhe que meus leitores adoravam. A arquitetura, o abandono, o mistério. Comecei andando devagar, iluminando o chão com minha lanterna para evitar tropeçar em raízes ou buracos. A câmera estava pendurada no meu pescoço, pronta para capturar algo interessante. Eu tirava fotos aleatórias das lápides e dos corredores estreitos, sempre prestando atenção ao silêncio absoluto. Não havia vento, nem o som de insetos, apenas o ruído abafado dos meus passos sobre a terra seca. Cerca de 10 minutos depois, encontrei algo que chamou minha atenção. Um túmulo recém-aberto. Não havia sinal de que um enterro tivesse acontecido recentemente, e o caixão estava parcialmente visível, como se alguém tivesse começado a cavar e depois abandonado a tarefa. Senti um arrepio subir pela espinha. Isso era estranho, mesmo para alguém que já havia explorado vários lugares abandonados. Ajoelhei-me ao lado da cova e usei a lanterna para examinar mais de perto. Havia marcas de pá na terra solta, como se alguém tivesse cavado às pressas. Peguei minha câmera e tirei algumas fotos, tentando imaginar quem poderia ter feito aquilo. Ladrões de túmulos? Mas o que alguém procuraria em um cemitério tão pequeno e esquecido? Enquanto observava o túmulo, ouvi o primeiro som que não vinha de mim. Era um leve tilintar metálico, como se algo estivesse sendo arrastado.
Meus músculos se contraíram imediatamente e minha mente começou a trabalhar freneticamente para encontrar explicações racionais. Talvez fosse apenas o vento balançando algum portão. Olhei em volta, mas não vi nada. Decidi continuar andando, mesmo com o coração batendo um pouco mais rápido do que antes. Ao me afastar da cova, percebi que o som parecia mais próximo. Parava e começava de novo, como se alguém estivesse tentando mover algo pesado. Dessa vez, apaguei a lanterna. Se havia outra pessoa ali, eu não queria ser visto. Fui me esgueirando por entre as lápides, usando a luz da lua para guiar o caminho. Minha respiração estava pesada, mas tentei me manter o mais silencioso possível. O som metálico agora era acompanhado por outro ruído. Passos. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade. Eu já não estava mais interessado em fotografias ou histórias para o blog. Agora, meu objetivo era descobrir o que estava acontecendo e sair dali o mais rápido possível. Foi quando vi, pela primeira vez, o vulto de alguém caminhando ao longe. A silhueta estava encurvada, segurando o que parecia ser uma pá, e movia-se lentamente em direção ao túmulo recém-aberto. Meu coração disparou. Eu deveria ficar ali e observar? Ou fugir antes que aquela pessoa me visse? Ainda não sabia, mas o cemitério acabaria decidindo por mim. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu observava a figura ao longe. Mesmo à luz da lua, era difícil distinguir detalhes, mas o que vi foi o suficiente para me gelar. A pessoa, ou o que eu presumia ser uma pessoa, estava encurvada sobre o túmulo recém-aberto. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos, como se estivesse cavando ou empurrando algo para dentro da cova. Fiquei imóvel, tentando processar a cena. A figura estava sozinha, mas havia algo de inquietante na forma como se movia. Era como se estivesse completamente alheia à minha presença, o que, por um lado, era um alívio, mas, por outro, me deixava mais nervoso. Eu precisava de respostas, ou pelo menos de provas de que não estava imaginando coisas. Lentamente, abaixei-me atrás de uma lápide grande e peguei minha câmera. Ajustei o zoom e tentei focar na figura. Foi quando percebi que ela estava segurando algo além da pá. Um saco grande, pesado, que parecia estar parcialmente manchado. A realidade do que eu estava presenciando começou a se formar na minha mente. Isso não era trabalho de ladrões de túmulos. Era algo pior. Enquanto eu ajustava a câmera para tirar uma foto, a figura parou abruptamente. Ela ficou imóvel por um momento, o que fez meu coração parar também. Será que ela tinha me ouvido? Foi aí que ouvi um som que me fez quase soltar a câmera. O barulho de outro par de passos, vindos de algum lugar atrás de mim. De imediato, apaguei a câmera e me abaixei ainda mais. Virei a cabeça devagar, tentando localizar a origem do som. Havia outra pessoa se movendo entre as lápides, mas esta não estava sozinha. Pude ouvir vozes, sussurros abafados, que pareciam vir de pelo menos 2 ou 3 pessoas. Meu instinto me dizia para sair dali imediatamente, mas a curiosidade me segurava. Quem eram essas pessoas? O que elas estavam fazendo? E mais importante, será que já sabiam que eu estava ali? Enquanto me questionava, um dos sussurros se transformou em uma voz alta e irritada. "Anda logo! A gente não tem a noite toda!" Meu coração disparou. Definitivamente, isso não era algo comum. Não era um grupo de amigos explorando o cemitério ou um ritual estranho. Eram pessoas com um propósito específico, e pelo tom das vozes, não pareciam nada amigáveis. Vi um dos homens se aproximar do túmulo recém-aberto, onde a primeira figura ainda estava. Eles começaram a discutir baixinho, mas a tensão no ar era palpável. Eu estava tão focado na cena que quase me esqueci de minha própria vulnerabilidade. O clique acidental do botão da câmera me trouxe de volta à realidade. O som, embora baixo,
parecia um tiro no silêncio do cemitério. Todos os rostos, incluindo o da figura encurvada, se voltaram na minha direção. Minha mente entrou em pânico. Eu precisava agir rápido. O silêncio que se seguiu ao clique da câmera foi ensurdecedor. Por um breve momento, ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado. Mas então, o homem mais alto, com uma lanterna na mão, começou a caminhar em minha direção. "Tem alguém aí?" ele disse, com uma voz firme e agressiva. O som da lanterna sendo ligada e o feixe de luz cortando a escuridão me tiraram do meu estado de paralisia. Eu me joguei no chão, rastejando para trás da lápide mais próxima. Meu coração parecia que ia explodir no peito, mas eu sabia que precisava manter a calma se quisesse sair dali vivo. Enquanto o feixe de luz dançava pelo cemitério, eu me movia lentamente pelas sombras, tentando criar distância entre mim e o grupo. Mas a tensão era insuportável. A cada passo que eu dava, parecia que o som da minha respiração ou o leve farfalhar da grama iam me entregar. "Quem está aí?" gritou outra voz, mais rouca e cheia de raiva. "Se aparecer agora, não vai ser pior para você." Não acreditei nem por um segundo naquela promessa. A julgar pelo que estavam fazendo com aquele túmulo, eles não pareciam do tipo que deixaria um curioso escapar ileso. Eu estava quase alcançando um aglomerado de árvores próximo ao muro do cemitério, onde poderia me esconder melhor, quando ouvi outro som arrepiante. Cães. Latidos distantes começaram a ecoar pelo cemitério, e logo percebi que eles estavam se aproximando. Isso não pode estar acontecendo, pensei, enquanto apressava meu passo sem fazer barulho. A última coisa que eu precisava era de um cachorro me farejando e denunciando minha posição. Cheguei a um pequeno mausoléu e me escondi atrás dele, tentando controlar minha respiração. Pelo canto do olho, vi dois homens passando perto do túmulo recém-aberto. Um deles segurando a pá e o outro uma lanterna. O saco que haviam carregado para a cova ainda estava ali, meio jogado no chão. Os homens começaram a se espalhar, e os latidos dos cães estavam cada vez mais próximos. Era uma questão de tempo até me encontrarem. Enquanto tentava traçar um plano, notei que o muro do cemitério, embora alto, tinha algumas partes enfraquecidas. Talvez, se eu conseguisse correr rápido o suficiente, poderia escalar e sair dali antes que eles me alcançassem. Com o coração disparado, preparei-me para o pior. Estava a apenas alguns metros do muro. Seria uma corrida curta, mas completamente exposta. A voz de um dos homens cortou o silêncio. "Achei pegadas aqui. Ele está perto." Não havia mais tempo para hesitar. Eu respirei fundo, me ergui e corri o mais rápido que pude, direto para o muro. "Ali! Ele está ali!" gritou um deles. O feixe da lanterna me atingiu nas costas, iluminando meu caminho, e os latidos dos cães explodiram atrás de mim. Minhas mãos agarraram o muro áspero e, com um esforço desesperado, comecei a escalá-lo. Senti as pedras arranharem meus dedos, mas ignorei a dor. Atrás de mim, os passos e os gritos estavam cada vez mais próximos. Cheguei ao topo do muro e me joguei para o outro lado, aterrissando de forma desajeitada no chão. Meu tornozelo torceu, mas eu não podia parar. Corri pela estrada de terra, sem olhar para trás, até que o som dos latidos e das vozes finalmente desapareceu. Eu corri até não sentir mais minhas pernas. Mesmo quando o som dos latidos e dos gritos sumiu, minha mente continuava me empurrando para frente, como se eles ainda estivessem atrás de mim. Só parei quando alcancei uma área iluminada por um poste de luz, na entrada de uma estrada secundária. Lá, com as mãos nos joelhos e o peito arfando, finalmente me permiti olhar para trás. O cemitério estava longe agora, escondido pela escuridão da noite. Mas mesmo assim, eu não sentia segurança. A ideia de que aqueles homens pudessem estar me perseguindo, com os cães
ou com a intenção de me calar, ainda pairava como uma sombra. Enquanto tentava recuperar o fôlego, percebi algo estranho. Minha câmera ainda estava pendurada no pescoço, mas o impacto da fuga havia danificado o visor. A lente estava suja de poeira, mas, com sorte, as fotos ainda estariam lá. Minhas mãos tremiam enquanto eu verificava os arquivos. Passei rapidamente pelas imagens que tirei antes de perceber o perigo. Então, encontrei as últimas fotos. A figura encurvada, o saco no chão, as sombras dos outros homens se aproximando. Cada clique parecia gritar uma história de algo ilegal acontecendo ali. Eu sabia que tinha acabado de me envolver em algo muito maior do que um simples blog sobre explorações noturnas. Aquelas fotos eram provas, e carregá-las era como carregar um alvo nas costas. Decidi que não podia voltar para casa imediatamente. Não queria arriscar que alguém me seguisse ou que eu fosse identificado de alguma forma. Em vez disso, caminhei por quilômetros até uma pequena cidade próxima, onde sabia que havia um ponto de ônibus. Passei a noite ali, tentando me manter acordado em um banco desconfortável, com a câmera agarrada ao peito como se fosse meu único escudo. Na manhã seguinte, com o primeiro ônibus, fui para casa. Assim que entrei, tranquei todas as portas e janelas. Baixei as fotos para o computador e salvei cópias em nuvens diferentes. Não sabia se deveria ir à polícia. Se eu contasse o que vi, havia a chance de aqueles homens descobrirem onde eu estava. E quem me garantiria que a polícia não estaria envolvida também? Por dias, vivia em um estado de paranoia. Saltava a cada som, verificava meu entorno obsessivamente e evitava sair de casa à noite. Mas a história não podia ficar só comigo. Resolvi publicar um relato anônimo no meu blog, sem revelar minha identidade ou o local do cemitério. Chamei o post de "O Mistério do Cemitério Abandonado", o que eu vi naquela noite. Usei as fotos mais vagas, sem mostrar os rostos das pessoas ou detalhes que pudessem me identificar. O texto explodiu de acessos, e logo começaram a surgir teorias nos comentários. Tráfico de corpos, esconderijo de contrabandistas, até mesmo máfia. Eu nunca mais voltei àquele cemitério. Não porque tenha perdido o interesse, mas porque aprendi que nem todo mistério vale a pena ser desvendado. Às vezes, a curiosidade pode te levar a lugares onde você jamais deveria estar. E nessa noite, eu quase paguei o preço. Ainda hoje, se ouço o som de passos ou um latido repentino no meio da noite, sinto o mesmo arrepio que senti naquele cemitério. Porque, no fundo, sei que eles ainda podem estar me procurando.